O livro de Atos encerrou. Nós falamos sobre isso. Terminamos sexta-feira e o livro de Atos simplesmente encerra falando de Paulo pregando numa casa que ele alugou, ainda preso, e ali ele falava de Jesus. Ele não tinha liberdade para sair evangelizando por aí, então ele pregava ali, dentro de casa. Aí, termina o livro de Atos. Você vê que o livro de Atos simplesmente acaba do nada. Não finaliza. Não fala o que aconteceu com Paulo. Não fala como os apóstolos morreram. Não fala qual foi o fim que cada um teve. Não fala. Não tem. Simplesmente ali acaba, de repente, meio que com a história no caminhar. E aí quem está lendo fala assim, tá, e aí? E o que aconteceu? Mas e aí? E aí? E aí? Mas e para onde? Mas e? E os Atos dos Apóstolos não foi Atos dos Apóstolos. Foi Atos de alguns apóstolos. Porque tem apóstolos aqui que nem falou o nome. Ou seja, será que eles não fizeram nada? Será que eles eram uns sanguessugas? Será que eles não eram de Deus? Será que eles não escreveram nada? Será que eles não participaram de nada? Será que eles não acrescentaram em nada? Será que eles não somaram nada? Será que eles não tiveram influência em nada? Porque nem o nome é citado. Não tem citação de todos. Então não é Atos dos Apóstolos, é Atos de alguns apóstolos. E digo mais, não só é Atos de alguns apóstolos, mas também é alguns atos de alguns apóstolos. Porque também não está escrito tudo que que está escrito fizeram. Como eu disse, acaba de repente. De repente, para de falar de Pedro e começa a falar de Paulo e só fala de Paulo. É mais Atos de Paulo do que dos apóstolos. Por que será? Será que enquanto Paulo estava preso, viajando, os outros não fizeram nada? Os outros ficaram quietos? Os outros ficaram lá, já que Paulo está trabalhando, vamos relaxar. É aí que eu quero entrar hoje. É justamente nesse contexto que eu quero entrar hoje. Sabe por quê? Porque os Atos dos Apóstolos, não é tudo que eles fizeram, nem tudo que todos fizeram. Porque eles trabalharam muito. Eles fizeram muita coisa. Eles não paravam. Eles eram homens dedicados. E obviamente tinha mulheres ali também, porque as mulheres davam um apoio extraordinário. Sem o apoio das mulheres, não tinha nem quando Jesus fez, porque onde Jesus ia, tinha o apoio das mulheres
em muitas coisas. O que eu quero dizer é que a realização dos apóstolos, o trabalho dos apóstolos, o empenho dos apóstolos não foi totalmente registrado, não foi totalmente divulgado, mesmo porque não é para isso mesmo. O trabalho do evangelho não é para autopromoção, não é para eu ficar conhecido, entendeu? O trabalho do evangelho não é para eu ficar famoso. O trabalho do evangelho não é para eu ficar rico. O trabalho do evangelho não é para eu ficar conhecido. O trabalho do evangelho não era para promover a imagem dos apóstolos. Um ou outro, obviamente, iria se destacar mais. Um ou outro iria aparecer mais. Porque é inevitável. Mas o objetivo de anunciar o evangelho não é eles aparecerem. Não é fazer com que os apóstolos, os 12, no caso, Matias, que substituiu Judas, e mais um 13, Paulo. Não. E outros mais que foram chamados de apóstolos também? Não. O objetivo deles não era autopromoção. O objetivo deles não era mostrar o que eles estão fazendo. O objetivo deles era anunciar as boas novas. Tanto que você vê lá Paulo, aquela hora que Paulo se anima, que a gente falou, Paulo se anima porque ele chega num lugar onde ele viu cristãos, onde ele viu pessoas, uma igreja, e lembrando que igreja não quer dizer uma construção chamada igreja. Igreja, aprenda, gente, por favor, você precisa aprender essas coisas. Toda vez que você vê a palavra igreja na Bíblia, todas as vezes significa um grupo de pessoas reunidas em Cristo, em nome de Cristo. Isso é igreja. Igreja não é uma denominação ou um prédio construído chamado igreja. Não é isso, isso não existe. Isso veio a existir depois com a religião católica. Séculos. Igreja é um grupo de pessoas reunidas em Cristo. Então, dentro de uma cidade tinha um grupo de pessoas, uma comunidade que se reunia em Cristo. Isso é uma igreja. Se reuniam onde? Se reuniam na casa de um, se reuniam na casa do outro, se reuniam num campo, se reuniam numa praia, se reuniam numa praça. Enquanto não havia a perseguição que houve, então eles se reuniam mais abertamente. Depois que veio a perseguição, aí eles tiveram que se reunir escondidos. Não existia prédio chamado igreja ou alguma denominação. Isso não existia. Nunca na Bíblia existiu igreja. Nem quando está lá em Apocalipse, a igreja de não sei quem. Não é igreja, prédio, com uma cruzinha assim, e os banquinhos, e um altar. Não é isso que é igreja. Nem o templo, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso já já. Nem o templo era o que você hoje vê como templo ou igreja. O templo não era assim. Eu vou falar sobre isso agora. Preciso que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, o versículo 42 em diante. Que é o que nós vamos falar hoje
como viviam os convertidos, que é também um modelo de como devemos viver hoje, como podemos e devemos viver hoje. Porque o livro de Atos acabou, mas as atitudes dos apóstolos não acabou. E as atitudes dos seguintes discípulos dos apóstolos não acabou. E as atitudes dos novos convertidos não acabou. E a história não acabou. E o Novo Testamento não acabou.